Olá, tudo bem? Eu me chamo Júlia Carolina, eu sou estudante de odontologia e eu também sou canalizadora espiritual. Eu faço desenhos canalizados e eu vim aqui conversar um pouco sobre a minha experiência com a ayahuasca. Eu acho que a gente escuta muita desinformação sobre essa medicina tão sagrada que vem da floresta e eu acho que é bom a gente ter alguém falando sobre as medicinas de uma forma respeitosa. Então eu vim aqui falar um pouco sobre o meu relato, né? O relato da minha família e sobre como eu enxergo essa medicina e como que ela chegou até mim. Bom, eu tenho 21 anos e a medicina entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos ou 16 mais ou menos. E eu estava passando por um processo muito difícil na minha vida. Eu já estava passando por um processo de depressão muito profundo e as coisas na minha casa não estavam muito legais. Meu padrasto estava passando por um processo alcoólico muito forte, ele era alcoólatra e ele também estava passando por um processo na qual ele estava usando algumas substâncias muito pesadas. Eu acho que eu não posso falar aqui por causa que pode haver algum tipo de vetação no vídeo, mas eu acho que dá pra compreender o que eu tô falando. Então, a gente, na verdade, conheceu a ayahuasca por causa dele. Ele foi fazer um acompanhamento com um psicólogo e esse psicólogo levou ele lá, convidou ele, não na consulta, mas fora da consulta, convidou ele e ele aceitou. E ele foi. E a partir desse momento, todos nós começamos a frequentar também. E ele saiu desses vícios. E durante a minha primeira impressão com a ayahuasca foi muito legal, porque eu vi muitas mandalas, muitas formas geométricas, muitas pessoas sorrindo, assim. Foi muito interessante, porque foi uma miração muito bonita. E naquele momento eu compreendi que eu deveria voltar mais vezes. Eu não fiz nenhum tipo de limpeza, mas durante esse processo na qual eu comecei a consagrar a ayahuasca, e ela foi entrando na minha vida de uma forma muito singela e me mostrando coisas na quais me faziam muito mal e eu não percebia. A ayahuasca me tirou de uma depressão profunda, me tirou de crises de ansiedade terríveis, de medos, pesadelos, incertezas. E dentro do meu coração a ayahuasca ela entrou e fez um processo de limpeza muito profundo e intenso. E hoje eu percebo que eu não estaria aqui gravando esse vídeo, eu não estaria viva se eu não tivesse consagrado, nem se eu estivesse consagrando a ayahuasca. Eu compreendo que a ayahuasca teve um papel muito importante na minha vida e na da minha família, e eu sou muito grata a essa medicina. Eu, às vezes, me relembro do passado e eu sei que naquela época eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo, seria impossível, porque eu tinha muita vergonha, muito medo. Eu passei por um abuso quando eu era criança e isso pra mim ficou muito marcado. Eu tinha muita raiva dos meus pais, eu tinha muitos medos, muitas inseguranças, muitas incertezas dentro do meu coração. E a ayahuasca foi quem teve o papel principal assim na minha vida, de fazer essas limpezas e me colocar num caminho e mostrar esse caminho. E eu descobri que na verdade o caminho sou eu mesma, né? Não existe um caminho, o caminho sou eu. Então, quando eu falo da ayahuasca, quando eu falo da medicina, eu falo de muita cura, de muito amor, e esse amor ele engloba todo o meu ser. Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando da ayahuasca de forma muito pejorativa, mas
A ayahuasca, ela é muito mais do que o princípio ativo do DMT, né? A ayahuasca, ela é um portal para você entrar dentro de você e se descobrir da forma mais pura e singela, né? É você enfrentar os seus demônios, é você entrar numa batalha contra você mesmo e destruir o seu ego. E eu penso que quando eu comecei a consagrar e eu tinha muito medo de ver os meus defeitos, de ver quem eu realmente era, né? E a ayahuasca, ela de forma muito amorosa fez essa limpeza dentro de mim e hoje eu percebo que eu sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu comecei a consagrar. Eu estou há 6 anos consagrando a ayahuasca e durante todos esses 6 anos, cada reunião, cada sessão é diferente, cada consagração me mostra uma coisa diferente e eu vejo que até hoje eu tenho muitas coisas a melhorar, mas eu percebo que eu já estou dentro de um caminho, né? A ayahuasca me trouxe esses desenhos, me trouxe amigos, me trouxe novas perspectivas de viver a minha vida. E eu não bebo, eu não fumo, eu não uso nenhum tipo de drogas. E eu percebo que isso seria muito diferente se eu não tivesse conhecido a ayahuasca. As pessoas geralmente fazem piadas comigo porque eu tenho 21 anos e eu não estou saindo de casa para fazer coisas que eu geralmente faria em outros tempos. Eu percebo que pra mim isso já não faz mais diferença, sabe? Porque eu realmente estou bem comigo mesma e eu não preciso de nenhuma distração pra me fazer me sentir bem. E a ayahuasca também me afastou de amizades, me afastou de pessoas que não faziam bem, porque elas não queriam entrar e se descobrirem, né? Se pararem de se esconder. Então a ayahuasca, ela fez um processo muito profundo de limpeza dentro da minha vida e fora também. Então eu penso que quando a gente consagra, a gente se permite conhecer e se conhecer, um leque de opções se abre à nossa frente e a gente percebe o quanto as medicinas são sagradas e são importantes. E ter essa consciência de que a ayahuasca não é uma droga, de que a ayahuasca ela não é para uso recreativo. Quando a gente consagra a ayahuasca como uma medicina que veio dos indígenas, a gente descobre essa força que é tão grande que entra na nossa vida para realmente fazer curas intensas, internas, que nem a gente sabia muitas vezes. Então, se for para falar cientificamente, estudos científicos, tem muitos com ayahuasca, tem muitas pessoas que estudam. Eu não vim aqui para jogar fatos científicos para vocês, eu poderia fazer isso, mas eu quero só contar a minha experiência, o meu relato, a minha cura interna, de como eu voltei a desenhar, de como eu reconectei com os meus irmãos, com os meus pais, de como eu consegui compreender as pessoas que estão ao meu redor e de como eu me vejo uma pessoa diferenciada todos os dias, em estado de presença. A ayahuasca tirou a ansiedade que eu tinha, as crises de pânico, todo tipo de pesadelo que eu tinha, todos os ataques que eu havia tendo antes de consagrar, e inclusive as paralisias de sono que eram recorrentes, a insônia, todo tipo de medo, todo tipo de pesadelo, a ayahuasca tirou. E hoje eu me vejo uma pessoa totalmente diferente e em presença. Eu penso que a principal cura que a ayahuasca fez na minha vida é o estar presente a todos os momentos, todos os instantes. Hoje em dia eu consigo conversar com uma pessoa e escutar, ouvir o que ela está falando e não ficar imaginando coisas na minha cabeça, tentando fugir das situações. Então, a ayahuasca todo dia me convida a enfrentar a minha vida e eu sou muito grata. É isso, muito obrigada. E se vocês tiverem a oportunidade de conhecer em um local sério,
conheçam, mas como uma medicina e não como uma diversão. Tchau, tchau.